Olá, eu sou o professor João Elias. Na aula de hoje a gente vai discutir as ideias de um sociólogo polonês, de nome difícil, mas de obra muito bem desenvolvida e compreendida por muita gente. O nome dele é Zygmunt Bauman. Você já deve ter ouvido esse nome por aí. Ele é um dos mais populares sociólogos dos nossos tempos. Ele conseguiu associar algumas das coisas que ele pensa sobre a ciência e a modernidade a coisas da vida, das nossas vidas, do nosso cotidiano. E isso faz dele um pensador, um acadêmico que consegue ter um diálogo com um público mais amplo do que aquele de alunos e pesquisadores. O Bauman nasceu em 1925 na Polônia. Ele viveu no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália e boa parte da vida na Grã-Bretanha. Então, ele tem uma história parecida com muitas outras pessoas desse período, né? Então ele viveu ali no entre-guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Polônia foi um palco importante das disputas da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Alemanha decidiu invadir a Polônia, esse foi um evento importante para a Segunda Guerra Mundial. E ele, como polonês, na fase já pós-Segunda Guerra Mundial, ele estabeleceu-se como professor, porém, por divergências na universidade e por perseguição antissemita, ele acabou precisando se exilar, o que aconteceu na década de 1970, ou antes da década de 1970, ele esteve na Inglaterra e em diversos outros países. Mas ele se estabeleceu como acadêmico e como sociólogo a partir de 1971 na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Ele é considerado um professor emérito na Universidade de Varsóvia, onde ele começou na Polônia, e também na Universidade de Leeds. Então ele é um importante intelectual de origem polonesa e que tem a sua obra marcada principalmente pelo seu trabalho na Inglaterra. Ele tem uma formação muito específica, né? Então a sociologia era uma ciência ascendente quando o Bauman foi estudante. Então ele estudou basicamente sociologia e procurou encaminhar o seu pensamento todo para esse campo institucional no campo da ciência. E o trabalho todo dele vai se voltar para o estudo da modernidade e de como essa modernidade vai estabelecer novas relações entre os seres humanos. É um autor com uma produção vasta, né? Ele é uma pessoa que atravessou aí o século XX e as primeiras décadas do século XXI, e ele tem uma produção muito grande, né? Depois que ele se aposentou principalmente, né? Ele dá poucas aulas atualmente na Universidade de Leeds ou de Varsóvia, mas ele tem uma produção enorme. No Brasil, esses são alguns dos livros que ele publicou, né? São mais de 30 obras em que ele estuda basicamente as relações dos seres humanos nessa modernidade, a qual ele dá o nome de modernidade líquida. Uma coisa que caracteriza a linguagem do Bauman é que, para falar com o público, para além do público universitário, ele procura usar uma linguagem menos formal, menos acadêmica, e ele usa a narrativa literária, que normalmente usa metáforas e construções que não são próprias do campo da dissertação acadêmica. Ele usa essas coisas para construir o seu pensamento e para explicar os fenômenos que ele está estudando. Ele considera que com isso ele se aproxima mais do cotidiano das pessoas que não estão no espaço acadêmico, o que acaba sendo verdade, porque as obras dele são consideradas obras de grande tiragem perto de colegas seus sociólogos que estudam os mesmos temas. Ele foi muito influenciado nessa parte de literatura por escritores do século XX, principalmente, pessoas que estudaram relações do ponto de vista literário, como Franz Kafka, Robert Musil, Italo Calvino e muitos outros. Ele cita em alguns textos passagens desses autores e do Jorge Luis Borges, por exemplo, um escritor argentino. Então ele usa as construções que são do campo da literatura para pensar a realidade do ponto de vista da sociologia, que é o que ele faz ao longo da sua trajetória, que já tem 4 ou 5 décadas. A ideia central do pensamento do Bauman é a ideia de liquidez, né? O mercado financeiro fala de liquidez, mas não é dessa que ele está falando. Ele tenta explicar, né, a partir de uma frase do Marx, Karl Marx, do século XIX, o Marx escreveu que tudo que é sólido desmancha no ar, né, para explicar as relações que a burguesia passou a estabelecer desde que ela se tornou a classe dominante. O Bauman começa a interpretar que na modernidade não existem relações estáveis,
que as relações, elas não chegam a se consolidar. Então, você não consegue pegá-las, você não consegue ter a materialidade, elas se dissolvem, né? Então, elas se perdem, você não consegue armazená-las. Então, ele desenvolveu isso como ideia e também ele usa isso para se referir à modernidade, para se referir ao amor, né? São coisas diferentes. Mas ele diz que no campo das relações pessoais, o amor também se tornou líquido, ou seja, não há mais presença, não há mais uma materialidade, não há mais permanência. As coisas são todas instáveis, né? A relação que estabelece aí é essa de estável e instável. Então, o amor líquido é esse tipo de relação que contemporaneamente acontece, em que as pessoas não criam vínculos, né? As coisas acontecem, né? Na linguagem dos jovens, o ficar, o flertar, ou alguma coisa que não cria vínculos, não cria raízes. Então, a modernidade líquida também tem essa característica de não estabelecer raízes. Isso pode ser pensado, por exemplo, no campo do trabalho. Na geração anterior, na geração do modo de produção fordista, taylorista, as pessoas criavam raízes nos lugares em que trabalhavam, porque elas trabalhavam praticamente uma vida inteira no mesmo lugar. Hoje não, as pessoas não se apegam, né? Elas não criam vínculos, nem no espaço do trabalho, nem nas relações pessoais. E por isso essa ideia de amor e modernidade líquidos. Outras coisas que indicam essa metáfora do líquido que o Bauman usa, e basicamente ele trabalha com esse conceito em praticamente toda a sua obra, ao estudar a modernidade, por exemplo, ele usa essas metáforas de mal-estar, de ambivalência, de individualização, que é uma característica também que ele identifica, né? Nós somos consumidores e indivíduos. Poucas vezes nos comportamos como cidadãos, poucas vezes pensamos no coletivo. E também tem a ideia de fragmento e de desperdício. Veja o nome dessas obras: Vidas Desperdiçadas e Vidas em Fragmentos. Quer dizer, essa incapacidade que a gente tem de ter um planejamento da vida, de focar alguma coisa, de fazer coisas de longo prazo. Tudo é muito aqui e agora. Ninguém pensa no amanhã, no daqui a algum tempo. Só quem faz isso são as empresas. Quais são as características da modernidade líquida para o Bauman? Primeiro, ela não mantém sua forma com facilidade, ou seja, ela não é o gelo que a gente consegue dar uma forma, é a água que você não consegue dar uma forma a ela. Não fixa o espaço nem prende o tempo, ou seja, você pode viver daquela maneira em qualquer lugar, em qualquer tempo, mas não por muito tempo e não sempre naquele lugar. Então, as coisas estão sempre em mudança. Não se atém à forma e estão constantemente prontos a mudá-la. Então, nós não configuramos nas nossas vidas algo que esteja estável. Então, procuramos sempre formas novas de relacionamentos com outras pessoas, no trabalho. Então, essa tendência à mudança, ele encara como uma característica da modernidade líquida. O tempo importa mais que o espaço que ocupa, o espaço é preenchido apenas por um momento. Então, o que importa é o aqui e agora, não é o tempo que vai durar. Então, uma relação pode ser boa durante um dia, um mês, 2 meses, né? Neymar e Bruna Marquezine tiveram um grande relacionamento durante pouco tempo. Hoje ele já acabou. Haverá outras pessoas na vida dele, na vida dela, e assim sucessivamente. E eles aparecerão para a mídia desta maneira, como alguém que procura algo rápido, que seja prazeroso, mas que não crie vínculos. A ideia principal é essa: não criar vínculos. Já a modernidade líquida, né, é o que ela vai nos apresentar? Que é um tempo novo, né? A ideia de novo está sempre ali. E é um tempo em que a guerra se transforma num jogo, né? O século XX, que é o principal espaço de análise do Bauman, a guerra esteve presente praticamente todo o tempo. Em algum lugar do mundo estava acontecendo uma guerra, ou em alguns lugares do mundo, muitas vezes. E, portanto, essas guerras estavam impedindo o fluxo de pessoas, de vidas, de negócios, né? Porque a guerra interrompe a vida normal. E, com isso, você cria novas relações. E, por fim, um dos objetivos da modernidade líquida é a promoção do livre comércio, que vai possibilitar a ascensão e a expansão do que ele chama de sociedade de consumo, né? Por quê? Porque nessa modernidade líquida, as oportunidades acontecem cada vez mais. E, portanto, nós podemos aproveitar essas oportunidades. E essas oportunidades, quase todas, estão vinculadas ao consumo de bens e de serviços, que a modernidade colocou nas nossas vidas cada vez mais. Nessa modernidade líquida,
nós colocamos em oposição necessidade, desejo e querer. Na verdade, o Bauman pensa o seguinte: o que é uma necessidade? O que é um desejo e o que é o querer? Então, ele procura desvincular a necessidade. Ele tenta mostrar isso, que na sociedade de consumo, necessidade é algo que menos importa. O que importa mesmo é o consumo e a sua versão, que é uma complicação para as nossas relações, que é o consumismo. Porque, na verdade, diz ele, os produtos e serviços da modernidade não querem mais satisfazer necessidades, mas satisfazer desejos. E desejos que podem ser voláteis e efêmeros. Ou seja, hoje você tem um desejo, amanhã tem outro. Então nada vai te satisfazer. A sua satisfação ela é momentânea, é fugaz, né? Porque você sempre precisará de um outro produto para satisfazer o que você acha que é uma necessidade, mas que na verdade é um desejo, que na verdade se não acontecesse, nada mudaria na sua vida. Então, o que nós temos é uma substituição da necessidade e do querer por um desejo largamente não satisfeito pelos produtos e pelos serviços que são oferecidos para nós, ou que satisfazem apenas parcialmente e nos levam a novos desejos. Essa sociedade de consumidores, o que muda? Na verdade, o Bauman diz, nós sempre fomos consumidores. O que é que mudou? É que hoje o que nos define é que nós, antes de produtores, nós somos consumidores. Então, sempre se pensa no ser humano como alguém que consome. Não no que o seu trabalho produz, mas no que ele é capaz de consumir. Então, é um tipo de sociedade que procura desenvolver estratégias e estimular o nosso desejo consumista, né? Nós nos identificamos pelo consumo, pelo tipo de roupa que vestimos, pelo carro que temos, pelo lugar em que moramos, pelos objetos que nos cercam. E nesse tipo de sociedade, o indivíduo ele é sempre cercado por uma lógica de mercado que procura dizer para ele, você é que decide. Nós só oferecemos produtos e serviços, você vai decidir. Mas na verdade são produtos todos muito parecidos, que levam as pessoas a se diferenciar em função do modelo e do tipo de escolha que faz. Então, as escolhas que fazemos no consumo é que nos definem. Então, a sociedade de produtores e a de consumidores, como é que elas se diferenciam? Basicamente, a sociedade de produtores tinha um pensamento de longo prazo e centrada na produção. E a sociedade dos consumidores, ela está centrada no aqui e agora, num consumo imediato e que reflita o nível de satisfação possível que você obtém do consumo de produtos e serviços que são disponibilizados para você. Pois bem, finalizamos o estudo do tema A Sociologia Humanística de Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que durante o século XX e esses primeiros anos do século XXI tem estudado temas relevantes para a nossa sociedade, principalmente aqueles que procuram entender as relações que se estabelecem na nossa sociedade atualmente, tendo como parâmetro a ideia de liquidez, ou seja, de falta de permanência, né? A gente vai trabalhando em cima do dia a dia nosso e não daquilo que nos faria mais felizes no longo tempo. Esperamos que essa aula tenha contribuído para o seu aprendizado e você pode consultar outros materiais para aprender ainda mais sobre esse tema. Até uma próxima. Olá, eu sou o professor João Elias Neri. Nessa aula vamos apresentar as ideias do sociólogo Zygmunt Bauman, buscando relacionar seu trabalho à sociologia atual e à realidade brasileira. Bauman popularizou algumas ideias ao abordar temas do cotidiano em linguagem acessível para amplos públicos, tornando-se um dos sociólogos mais conhecidos do nosso tempo. Ele nasceu em 1925 na cidade de Poznan, na Polônia. Viveu no Canadá, nos Estados Unidos, Austrália e Grã-Bretanha. Desde 1971 é professor de Sociologia da Universidade de Leeds. É professor emérito nesta universidade e na Universidade de Varsóvia. Sua produção é bastante ampla e no Brasil destacamos haver 32 livros publicados por ele, com destaques para aqueles que tratam dos temas mais relevantes que ele aborda em sua carreira. Entre eles, ensaios sobre o conceito de cultura, modernidade líquida, amor líquido, identidade, modernidade e holocausto, globalização, as consequências humanas, a sociedade individualizada, vida para consumo, aprendendo a pensar com a sociologia. Esses livros tratam dos temas mais relevantes da carreira de Bauman. A linguagem empregada por Bauman é rica em metáforas típicas de uma narrativa literária. Essa característica é reveladora não apenas da concepção sociológica que ele abraça, mas também de sua aderência à literatura como fonte de conhecimento da experiência humana.
A ideia de liquidez do mundo em que vivemos, presente em muitos livros publicados por ele, está presente em pelo menos 5 daqueles publicados no Brasil: Amor Líquido, Medo Líquido, Modernidade Líquida, Tempos Líquidos e Vida Líquida. A ideia de liquidez é fundamental para entender a obra de Bauman. Além das obras citadas, podemos interpretar como desdobramentos semânticos da metáfora líquido os títulos O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Modernidade e Ambivalência, A Sociedade Individualizada, Vida a Crédito, Vida para Consumo, Vidas Desperdiçadas e Vidas em Fragmentos, títulos que chamam muito a atenção do leitor comum. Para Bauman, vivemos em uma modernidade líquida, que se caracteriza por não manter em sua forma com facilidade, ela não fixa espaço nem prende o tempo, não se atém à forma e está constantemente pronta a mudá-la. O tempo importa mais que o espaço que ocupa, o espaço é preenchido apenas por um momento. Para Bauman, a liquidez a que ele se refere resultaria, entre outras questões, na obsessão pelo corpo ideal, no culto às celebridades, no endividamento geral, na paranoia com segurança e até mesmo na instabilidade dos relacionamentos amorosos que se tornaram mais frágeis e efêmeros. Isso faz dele um sociólogo popular por tratar temas que estão no cotidiano da maioria das pessoas. Bauman identifica que vivemos em um mundo de consumidores, configurando um tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um tipo de vida ou estratégia consumista. Nesse tipo de sociedade, que substitui a sociedade dos produtores, o indivíduo é orientado pela lógica do mercado, no qual o novo logo se torna descartável. Para Bauman, a maneira como a sociedade atual molda seus membros é ditada, primeiro e acima de tudo, pelo dever de desempenhar o papel de consumidor. Assim, a norma que nossa sociedade coloca para seus membros é a da capacidade e vontade de desempenhar esse papel de consumidor. Tratando desse tema, no livro Vida para o Consumo, Bauman mostra-nos que, abre aspas, na sociedade do consumo, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável, fecha aspas. Como resultado desse processo, somos definidos por ele como aqueles que compram e consomem. A nossa vida é definida por essa relação, comprar e consumir. Bauman foi descrito por críticos como um profeta da pós-modernidade em função dos temas abordados em suas pesquisas serem amplos, variados e especialmente focalizados na vida cotidiana de homens e mulheres comuns. Holocausto, globalização, sociedade de consumo, amor, comunidade, individualidade são algumas das questões tratadas pelo autor, que sempre salienta a dimensão ética e humanitária que deve nortear tudo o que diz respeito à condição humana. Encerramos aqui a análise da contribuição de Zygmunt Bauman para a sociologia. Seus conceitos se popularizaram e são utilizados por pesquisadores de diversas áreas para analisar as relações humanas contemporâneas. Finalizamos aqui o estudo do tema A Sociologia Humanística de Zygmunt Bauman. Você pode explorar os materiais existentes na disciplina e até uma próxima aula.